A desigualdade em educação no país começa logo nos primeiros anos escolares e tende a se ampliar no ensino médio. Essa é a triste conclusão de uma pesquisa realizada no final de agosto. Foram avaliadas leitura, escrita e aprendizado em matemática até o terceiro ano do ensino fundamental. As diferenças aparecem entre alunos da rede pública e da rede privada e também nas 5 regiões do país. Ler e escrever são novidade para muitas crianças. Então, no dia em que comemoramos a independência do Brasil, vamos discutir um dos pilares mais importantes para qualificar de fato a independência. O nosso desafio não é apenas avançar na qualidade do ensino, mas superar as desigualdades. Olá, boa tarde. O Uniblogs começa agora para todo o Brasil e eu mando um alô também para quem assiste a gente na África pela Record Internacional, Angola, Moçambique, Guiné e Cabo Verde. Obrigada pela companhia e audiência. Em Manaus, no Amazonas, milhares de crianças estão sem aula em pleno período escolar. A reforma na estrutura das escolas, que teve início em fevereiro, só terminou em julho, mas algumas obras ainda impedem o início do segundo semestre letivo. No caminho para casa, Raíssa, há quase 7 meses sem aula, não esconde o desejo de estar junto com estes alunos. Dá vontade mais ainda de estudar. A escola municipal dela é uma das 230 que entraram em reforma desde o ano passado em Manaus. Sem aulas, as mães tentam ocupar os filhos com os livros escolares antigos. Eu já cheguei ao meu limite do que uma mãe pode suportar. 7.000 alunos estavam sem aula até julho, quando a situação começou a ser regularizada. Mas 1.100 estudantes ainda estão fora da escola. A promessa é que o ano letivo comece agora em setembro. Para os alunos, vai ser uma maratona. Para cumprir os 200 dias letivos, eles terão de estudar aos sábados e feriados. Férias, só uma semana, entre Natal e Ano Novo. E as aulas seguem até abril de 2012, o que já vai prejudicar o ano que vem. Quando eles voltam, eles estão mais lentos, demoram um pouco mais a recomeçar realmente essa questão de fazer atividade, de se concentrar realmente. A Secretaria da Educação tenta justificar o atraso. É mais prejudicial uma criança estudar. Ela seria afetada negativamente, psicologicamente, num ambiente insalubre, impróprio para que ela pudesse estudar. Vitória só quer recuperar o tempo perdido. Pelo menos agora a minha escola está reformada. Só falta a gente ter consciência de não bagunçá-la. Que linda, hein? Para falar sobre a qualidade de ensino no Brasil, vou conversar com a diretora executiva do Todos pela Educação, Priscila Cruz. E também está com a gente a blogueira convidada de hoje, que é a Sofia Camargo, do portal R7. Obrigada pela presença, bem-vindos ao Univlogs. Obrigada. A gente já começou com uma reportagem sobre estrutura, né? Uma modificação na estrutura da escola, que traz um benefício, obviamente, mas que prejudicou o início do segundo semestre letivo, né? Como que se recupera esse tempo perdido, Priscila? Pois é, dificilmente consegue recuperar. Acho que esse é o grande problema. Acho que a gente tem que, claro, tem que avançar, tem que ter escolas boas, com boa infraestrutura. Não dá para a gente ter uma escola caindo aos pedaços, sem um bom banheiro, sem uma boa sala de aula, com iluminação, ventilação. Acho que isso é super, super importante. Acontece que o central que a gente tem que garantir na escola, e a escola é boa quando ela garante a aprendizagem dos seus alunos. Todo o resto tem que trabalhar e tem que estar numa harmonia com a gestão da escola, com a gestão da secretaria, com as diretrizes do Ministério da Educação. Tudo isso tem que estar orquestrado de uma forma harmônica para garantir a aprendizagem das crianças. Quando essas outras políticas começam a roubar tempo da criança na escola. Na sala de aula, tempo de aprendizagem. E aí, pronto. Assim, aquilo que é central, que é garantir a aprendizagem da criança, ficou em segundo plano e não pode ter, né? Não pode ficar. Uma coisa importante que essa pesquisa que a gente vai falar hoje mostrou é que existe uma desigualdade no nível de aprendizado, tanto para pessoas que moram na região Nordeste, é diferente do aprendizado na região Sul, Sudeste, Centro-Oeste. Tem uma diferença regional e tem outras diferenças aí no nível de aprendizagem, né? O que significa, de fato, esses números que a pesquisa revelou? Olha, Fabiana, acho que na tua entrada você falou uma coisa que resume o desafio que a gente tem no país para resolver na questão da educação, que é melhorar o nível geral e diminuir a desigualdade.
A gente está com uma média muito baixa quando a gente olha as médias, quando a gente pega o resultado geral do Brasil em qualquer indicador da educação. Vamos até esquecer que a gente vem melhorando, acho que a gente vem melhorando, mas enquanto a gente não tiver 100%, a gente não pode nunca relaxar. A média é o quê? Só para esclarecer, é a nota do aluno? Por exemplo, na aprendizagem é o desempenho do aluno no SAEB, Prova Brasil, agora tem a Prova ABC, que a gente tem agora os primeiros dados, tem aprendizagem, tem indicador de acesso dessas crianças à escola, então matrícula e tudo mais. Uma média de resultado. Qualquer média de que resultado. É baixa. Qualquer média, a gente tem que melhorar o patamar, subir o patamar e diminuir a desigualdade. Tá. Porque mesmo na questão do acesso, que tem muita gente que acha que o Brasil conseguiu superar o desafio de colocar as crianças na escola. Isso não, infelizmente, não é verdade. A gente ainda tem 3.700.000 crianças e jovens de 4 a 17 anos fora da escola. Nossa. A gente vê na rua, né? É todo a gente vê na Uruguai. rua, exatamente. Isso, a E não gente é ainda pouco. vê. É muita gente. Se você vai abrir essa caixinha dos 3.700.000 crianças e jovens, quem que está lá dentro? São os mais pobres, são aqueles que estão na zona rural, nas periferias das grandes cidades, que são essas crianças que a gente ainda vê na rua. Então, é importante a gente garantir que essas crianças todas estejam na escola. A questão da aprendizagem, a gente tem aí, num histórico, nos últimos anos, a gente vem melhorando os indicadores, mas ainda está muito longe da gente universalizar aquilo que é um direito de toda criança e jovem que está na idade escolar, que é aprender. Esse é o direito essencial que uma criança tem quando está na escola. Mas sabe que eu tenho uma dúvida, Priscila? O que eu observo assim, não sei, eu vejo a questão da educação, uma desvalorização muito grande da figura do professor. Isso não tem muito a ver com a relação que a gente observa hoje, assim, a escola ser tão desvalorizada, o aprendizado e tudo mais? Porque eu vejo, por exemplo, a minha mãe comentando e que quando ela estava na escola, a escola pública era a melhor. Vergonha era você estudar na particular, porque significava que você não tinha condições de estudar na pública. Eles tinham latim, eles tinham francês, eles estudavam. A gente vê, as pessoas que me escrevem no blog, as pessoas de mais idade escrevem um português perfeito. Os jovens é uma vergonha, não sabem conjugar, não sabem fazer o sujeito com o verbo. É nós vai. Então, assim, é triste. E a figura do professor cada vez mais desvalorizada. E nos grandes países, nos países desenvolvidos, o professor é uma maravilha. É uma profissão valorizada. Isso não tem a ver? Tem muito a ver. Mas o que acontece? Eu ouço a mesma história da minha mãe e a gente ouve essa história de muita gente que tem acima de 50, 60 anos. Sim. O que acontece? Quando elas estavam na escola, a escola pública não era de qualidade por uma razão muito simples. Apesar de a gente ter esse retorno, essa percepção, ela não era para todos. A escola pública era para uma classe média, então era da classe média para cima. A gente não tinha as crianças das camadas mais populares na escola pública, elas não estavam na escola. Mas a minha família não era rica, muito pelo contrário, era bem pobre. Mas a gente tinha, assim, se você for olhar ali na distribuição para trás dos anos 70, a gente tinha uma parcela muito pequena, então assim, a tua família ainda era aquela minoria de uma parcela mais pobre da população que tinha acesso à escola pública. Se você olha a distribuição, dava muito mais dó. O que aconteceu? A gente, nos últimos anos, a gente conseguiu quase universalizar, né? Porque a gente ainda não universalizou, a gente conseguiu quase universalizar. Então, as crianças das camadas mais populares passaram a frequentar a escola, apesar da gente não ter conseguido chegar no 100%, mas elas, a grande maioria, a gente está com, entre 7 e 14 anos, a gente está com 97, 98% das crianças dessa faixa etária na escola. Mas aí o que aconteceu? Houve um movimento que, olha, quase país nenhum do mundo conseguiu fazer isso, que é universalizar o acesso com qualidade. O que o Brasil fez? Pagando o preço de perder qualidade, colocou todo mundo na escola. O correto teria sido feito uma opção lá atrás, que eu acho que a gente ainda tem como recuperar, eu acho que essa é a urgência da causa da educação hoje, nesse início do século XXI, é garantir que todo mundo tenha educação de qualidade, para diminuir a desigualdade educacional. E aí que a minha pergunta entra, interrompendo, o que é do futuro dessas crianças que entraram na escola, que foi universalizada para todos, ou para a grande maioria, sem qualidade? Elas não sabem ler, não sabem escrever, segundo o que diz a pesquisa realizada. Né? Qual é a grande vantagem de ter uma criança na escola se ela não sabe ler e nem escrever? Né? Essa que é a questão. É assim,
a gente tem que garantir que toda criança esteja na escola. Isso não é o bastante, mas a gente também não pode agora achar que elas não estão aprendendo, então é melhor ficar em casa, melhor ficar na rua, não serve de nada. Não, até porque a escola ela tem várias funções. A função central é garantir a aprendizagem. Mas a escola também é um espaço de convivência da criança com outras crianças, com adultos, com processos, com rotina. Isso tudo é bastante importante também. No processo educacional. Agora, a gente não pode jamais relaxar enquanto não tiver 100% das crianças aprendendo tudo aquilo. Qual que é o prejuízo para essas crianças que estão na escola e que não aprenderam aquilo que deviam ter aprendido? Pelo Prova ABC, que é essa avaliação que a gente fez em parceria com o INEP, Sesgran Rio e Instituto Paulo Montenegro, o que a gente viu é que metade das crianças não aprenderam aquilo que elas tinham que aprender. Isso a gente está pegando 8, 9 anos, né? O final do 3º ano do ensino fundamental. Não aprenderam as habilidades, não consolidaram as habilidades esperadas em leitura e escrita e menos ainda em matemática, 43%. Então, né, bem menos da metade. O que acontece? Para uma criança que é tão novinha, né, 8, 9 anos, ela está no começo da sua trajetória escolar, ela, depois que as disciplinas, os conteúdos vão ficando mais complexos ao longo da escola, né, das séries, ela começa a perder passo, ela começa a patinar, porque se eu não sei a base, os rudimentos das duas linguagens que governam a nossa cidadania, que é a leitura escrita e a linguagem matemática, como que eu posso aprender? História, geografia, física, química, biologia. Vai aprender. Eu não consigo aprender, porque eu não tenho a ferramenta para aprender. Eu não consigo ler um texto e entender, eu não consigo escrever um texto que as pessoas entendam, eu não consigo fazer uma conta matemática simples. Né? No Prova ABC, a pontuação na escala que dizia, olha, para cima disso está dentro do esperado, para baixo disso não está dentro do esperado, era, em matemática, operações muito simples. E aí sim, quem estava na escola há 30, 20 anos atrás, a gente tinha muito mais segurança que nessa idade já tinha essa aprendizagem. Coisa de soma, que realmente... de subtração, de divisão. No Prova ABC, o que a gente viu e que gerou essa estatística de 43% em matemática só, ou seja, a gente tem todo o reverso que não aprendeu, é saber fazer uma conta de soma e de subtração. As operações bem básicas. Nem multiplicação nem divisão. A gente está pegando só soma e subtração. Quer dizer, é um dado bem preocupante e que pode ser agravado ao longo do tempo se não for feito qualquer tipo de trabalho em volta disso que possa garantir uma melhora na educação. A partir do ano que vem, algumas mudanças vão ser feitas no currículo das escolas públicas do Distrito Federal. Os estudantes vão ter um turno de aula e um outro turno de atividades extracurriculares. Uma escola do Guará já oferece aulas de música. O Centro de Ensino Fundamental número 2 do Guará saiu na frente. Aqui, além de história, matemática e português, os alunos aprendem música. As aulas fazem parte das mudanças previstas para o ano que vem na grade escolar da rede pública, que passa a contar com educação integral. Cada escola vai ter, então, que pegar a sua vocação, as coisas que estão mais próximas delas, para, então, aplicarem na educação integral, né? Dando aos alunos a oportunidade da ampliação do conhecimento, da aprendizagem e também do reforço escolar. Para ocupar o turno contrário ao das aulas, um dos projetos pilotos é o da banda marcial. Junto dos ensinamentos sobre trombone, bumbo e saxofone, tem também lições de teoria. Os jovens já conseguem ler partituras. O desafio é levar tudo isso a público, o que já tem data marcada. Essa turma se apresenta no desfile militar de 7 de setembro. A expectativa é muito grande porque é uma coisa a nível nacional, né? E muitos será a primeira apresentação. E não é só cultura que eles ganham. No caso de Carlos, a música trouxe mudança de vida. O jovem tem deficiência múltipla e antes do contato com as notas musicais mal podia falar. Agora, pasme, ele canta no coral. Eu mudei porque eu cantei bem mais, eu canto mais. E aí mudou muito a minha fala. Mudou a vida também. E a vida também. E tem mais gente querendo mudar de vida. Há menos de um ano, Paulo e Antônio mal sabiam pegar um trombone. De repente, olha que ousadia, eles arriscam um dueto. Não sabia ler partitura, não sabia ler nada. Eu aprendi, comecei a treinar, né? Estudei, escanhei, estamos lá agora. Agora você já ousa um dueto. Toco um dueto com ele. A dupla agradou tanto que está fazendo planos para o futuro.
Já dá para pensar numa nova profissão, músico, trombonista, profissional. Muito bacana a atividade, contanto que a parte da educação esteja sendo cumprida, apesar das atividades extracurriculares. A gente está falando sobre essa pesquisa, esses números que foram muito desanimadores, de acordo com a pesquisa que foi feita. O que está faltando de fato para o Brasil passar a ser um país que oferece educação de qualidade para suas crianças? Priscila. Olha, Fabiana, a educação, eu acho até que a grande beleza da educação é que ela não existe uma poção mágica, não existe um truque para fazer com que a educação realmente ande. Ela é o resultado de várias políticas que são muito bem implementadas, muito bem pensadas, com um ótimo diagnóstico, com muita boa gestão, com financiamento e tudo mais. Mas existe um fator que isoladamente tem um impacto muito grande, que é professor. Né? Se a gente tiver professores de qualidade, bons professores nas salas de aula, a gente consegue avançar. O que acontece aqui no Brasil, por conta dessa rápida universalização, essa rápida entrada de muitos alunos, que muitas vezes os seus pais não têm o mesmo nível de escolaridade, muitos têm pais analfabetos, realmente é uma tarefa mais complexa garantir a aprendizagem de crianças que vêm de um extrato socioeconômico mais vulnerável, né, que vêm de uma situação em que não tem livro em casa, os pais não valorizam a educação, muitas vezes não tem nenhum contato, nenhum acesso a bens culturais. Isso tudo tem um impacto muito grande. Então, a tarefa de ensinar é muito mais complexa do que você simplesmente pegar crianças que estão muito bem nutridas, que têm livrinho em casa, que a mãe lê para eles. Isso aí faz uma super diferença. Então, para isso, você tem que ter... Você tem que atrair os melhores alunos do ensino médio, né? Assim, o ideal seria que é isso que os países que estão no topo do PISA, que é uma avaliação internacional que é feita em 64 economias no mundo inteiro, mostra. Então, assim, quem está no topo do PISA? Canadá, Finlândia, Coreia do Sul, Xangai. O que esses países têm de diferença assim, abissal com o Brasil? Lá, quem é professor? Os 30, em algumas vezes, os 10% melhores alunos do ensino médio. São esses que vão ser depois os professores dos alunos. Então, você cria um ciclo virtuoso. Né? O que a gente tem no Brasil. É o que a gente faz na escola, né? A gente ajudava. Por exemplo, se você era bom numa matéria, você ia lá e ajudava os colegas. De alguma maneira, você já estava treinando para ser. É isso aí. No Brasil, quem é professor no Brasil? Infelizmente, são os 30% alunos do ensino médio com pior desempenho. Justamente o contrário do que essa tabela internacional prevê. Claro. Por quê? Assim, porque a carreira do magistério não é uma carreira atraente para o jovem hoje. Então, acaba sendo a segunda, a terceira, a quarta opção dele. Então, quem vai para a carreira do magistério, muitas vezes, não é aquele profissional que é o que a gente precisa, se a gente tiver na cabeça, que quem é o principal profissional desse país. Se eu tivesse que dar o prêmio para um profissional nesse país, assim, quem que eu tinha que colocar no pedestal como profissional desse país? É o professor. Ele simplesmente é responsável por todas as grandes mudanças, tudo aquilo que tem de bom na nossa vida vem dos bons professores. Então, eu precisaria atrair para a carreira do magistério os melhores profissionais. Um dos critérios foi bom no ensino médio, né? Foi um jovem que... Aluno nota 10, praticamente? Aluno nota 10. É esse professor que a gente tem que ter. Outra questão, e aí tem a atratividade da carreira, tem que ser muito mais atraente. Mais valorizada, mais bem remunerada, mais bem treinada, com mais oferta de cursos. Aí vem o que você falou, tem que ter formação. A formação do professor também tem que ser adequada, tem que ser uma formação que realmente prepare esse profissional para o exercício na sala de aula. Não é fácil, assim, eu digo que não é trivial, não é uma tarefa tranquila você encarar 30 alunos que têm, sim, problema de disciplina, problema de concentração, muitos deles carregam deficiências dos anos anteriores. Você colocar todo mundo, fazer todo mundo aprender, diminuindo a desigualdade dentro da sala de aula, não é tarefa fácil. Então, a formação do professor tem que ter um foco na aprendizagem e em técnicas, né? O que acontece é que, muitas vezes, nos cursos de pedagogia e licenciatura, você ter técnicas para ensinar não é muito valorizado na faculdade, na formação. Eles valorizam só as teorias, né? Só a teoria. E então, a prática fica a desejar. Isso mesmo. Então, a teoria, ela tem uma força enorme durante o curso. Então, os alunos saem especialistas em todos os grandes pensadores da pedagogia, mas não tem um instrumento.
E quando você vai ver carreiras tradicionais como direito, medicina, engenharia, só para pegar algumas, o que é muito valorizado? A técnica, a prática. Então, é saber fazer um projeto, é saber fazer uma cirurgia, é saber defender um caso no tribunal. Claro. O próprio jornalismo. A técnica é muito importante. Tinha que escrever, né? Tinha que escrever, tinha que fazer o programa de rádio, programa de TV, tinha que fazer todo tipo de apuração. Tem que ter muita técnica. Como você manejar uma sala de aula é algo muito complexo, não é fácil, tem que ter muita técnica. É isso aí, vamos aproveitar e falar um pouquinho com a Sofia, que é a nossa blogueira convidada de hoje, fazendo um break aqui no papo, para falar de economia doméstica, que é do que ela fala no blog, r7.com/Sofia com PH, viu gente? O que tem lá, Sofia? Olha, Fabiana, a gente está num especial aí sobre imóveis, né? Porque a gente sabe que o pessoal está querendo comprar e as pessoas estão assim, agora um pouquinho de medo por conta da crise, se compra, se não compra. Então, aqui tem várias dicas assim de como comprar o primeiro imóvel, se imóvel é um bom investimento, se imóvel é um bom negócio para você se aposentar. Comprar imóveis é uma maneira de manter aí, garantir a aposentadoria. Uma renda, né, na aposentadoria. Uma renda extra. Então, essas dicas todas também, ligadas também a dúvidas sobre condomínio, enfim, vários assuntos ligados sobre imóveis você encontra lá no blog. E também, Fabiana, uma coisa que a gente estava conversando aqui, muitas vezes com quem eu converso aqui, pessoal, para escrever as matérias no blog, os economistas, as pessoas dizem o seguinte, o problema do Brasil... a gente está assim tão defasado muito por conta da educação. A formação das pessoas é deficitária. Então, a gente não consegue, as pessoas não conseguem ter aquela super renda, as pessoas não conseguem saber economizar, não conseguem planejar, não conseguem fazer um orçamento doméstico que, na verdade, é muito simples. É você colocar despesa e... a receita. As pessoas não conseguem por quê? Falta isso. Falta educação. Essa pesquisa sobre educação, que tem números aí que deixaram, tá muito a desejar, comparou escolas públicas e particulares. No geral, a particular teve melhor avaliação que a pública. Isso quer dizer que a particular é realmente boa na educação mínima? Não. Então, acho que essa é a grande resposta dessa pesquisa. Primeiro, a escola particular não é tão melhor assim. Apesar de quando a gente olha os dois números, sempre nos dá um impacto, enfim, que a gente tem que resolver essa diferença. Mas a escola particular no Brasil também é boa, também não é boa. Também não é tão boa assim quanto a gente acha, vou botar na particular, vai resolver meu problema com meu filho. Não vai resolver, então os pais têm que participar das reuniões, têm que olhar a lição de casa, tem que ver se o filho está prestando atenção, está fazendo prova, está indo na escola. Isso tudo igual. Então, o fato de estar na escola particular não significa muita coisa, até porque essa diferença de resultado quase que é o reflexo do socioeconômico. Como o socioeconômico tem um impacto muito grande na aprendizagem, e nas escolas particulares a gente tem crianças com renda maior do que nas escolas públicas, então quase que tem mais acesso. Um reflexo disso. Não significa que a escola particular em si ensine melhor do que a escola pública. Então esse é um mito que a gente tem que também tirar no país, de achar que a escola particular é muito melhor do que a escola pública. Agora, fazendo essa ressalva, existe uma diferença imensa. A questão do socioeconômico explica, mas não deve jamais justificar que uma criança que está numa escola pública de uma região pobre aprenda menos do que uma criança que está numa escola particular de uma região rica. Claro. Então, o que é a educação? A educação é uma política compensatória para compensar o fato de uma criança ser mais pobre, de estar numa situação mais vulnerável socioeconomicamente. Então, você tem que dar mais para quem tem menos, você tem que dar mais educação. Então, isso significa mais investimento, mais apoio técnico, mais monitoramento, mais gestão, mais tudo. Para quem tem uma condição menor. Exatamente. A gente tem também um dado aí que o governo nacional resolveu implantar ou distribuir, ou isso vai acontecer em breve, os tablets, aqueles aparelhos super modernos para incluir dentro da sala de aula. Na sua opinião, isso favorece o processo educacional, Priscila? Pode favorecer, mas quando for a segunda ou terceira etapa. A primeira coisa, você tem que garantir a base. Se você não sabe escrever, ler um texto, fazer conta, o que você vai fazer com o computador na mão? Então, tem que garantir a base. Segundo, você tem que garantir que aquele equipamento, porque é um equipamento, não é nenhuma coisa que vai realmente, não é um chip que você vai colocar na cabeça da criança, ela vai passar a aprender mais. É um meio, é um veículo, é um equipamento. Então, você tem que ter formação específica dos professores para utilizar esse tablet, você tem que ter todo um projeto da escola incorporando
essa nova tecnologia. Se não tiver isso, você pode colocar a tecnologia que for, não vai avançar nada. O professor pintado de ouro, que não vai ajudar na educação. Botar a criança no foguete. É isso aí, gente. O Uniblogs de hoje, o Dia da Independência, falando sobre educação, vai ficando por aqui. O nosso tempo, infelizmente, terminou. Eu agradeço a participação da Priscila Cruz, explicando pra gente a pesquisa. Obrigada. Sofia Camargo, mais uma vez com a gente aqui no Uniblogs. Obrigada pela participação. E se você quiser rever esse programa, é só acessar o portal R7 no site r7.com/recordnews. E amanhã vamos falar sobre compulsão alimentar. Mande e-mail para o Uniblogs ou dê a sua sugestão via Twitter no @NiblogsTV. Eu te espero às 2 da tarde. Obrigada pela companhia. Tchau.